Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Mais uma terça-feira, mais uma oportunidade que Deus coloca sob a nossa responsabilidade de compartilhar com os amados irmãos e irmãs aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Falamos da responsabilidade porque realmente é uma responsabilidade muito grande, porque estamos falando ao vivo, né? E tudo que falamos tem que ser para a glória, para a honra do nome do nosso Senhor. E tem que ser baseado única e exclusivamente na palavra do Senhor, para que assim possamos ser usados segundo o seu santo e glorioso Espírito, ao qual nós pedimos para que essa unção permaneça, né, na nossa vida durante todo esse período que vamos estar aqui ministrando, né, a palavra do Senhor. Amém? Temos trazido aqui para os irmãos toda terça-feira uma palavra de reflexão, uma palavra de vida, uma palavra que deve ser guardada nos nossos corações e deve ser também estudada, deve ser compartilhada, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do santo e glorioso Espírito do Senhor. Amém? Então, trazemos sempre procuramos trazer um tema importante, né, para a nossa vida, para a continuidade e para o crescimento espiritual da nossa vida. Às vezes são temas assim mais complexos, temas fortes, né, mas que esperamos que os amados e as amadas irmãos tenham condições, né, claramente, de poder entender, né, o que Deus quer falar comigo e o que Deus quer falar com você, tá bom? Então, nós na semana passada estávamos falando a respeito da carta de Romanos, né? Paulo escrevendo aos Romanos, falando sobre a luta, né, entre a carne e o espírito, falando sobre a nossa dificuldade, né, de vivermos nesse mundo segundo a carne, segundo o espírito, quem está no comando, quem está no controle. E hoje Deus colocou no nosso coração, nós vamos continuar nessa carta de Paulo aos Romanos, um versículo muito forte, né? Mas espero que durante a explanação os irmãos possam absorver bem, né, aquilo que o Espírito quer falar comigo e com você. Amém? Então, quero... na verdade, nós vamos ler vários versículos, mas só para iniciar, né, nós vamos ler Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 22 e 23. Então, Romanos, capítulo 22, Romanos, capítulo 6, versículo 22 e 23. Diz assim: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, lemos Romanos, capítulo 6, versículo 22 e 23. O 22 diz: mas agora libertos do pecado
e feitos servos de Deus, não é? Tendes agora o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, tentando aqui explicar esse versículo 22, quer dizer o quê? Que agora que nós fomos libertos do poder do pecado, né, sobre a nossa vida, agora fomos feitos servos de Deus. Por quê? Porque aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E aí nós temos o quê? O fruto para a santificação. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós entramos no processo da santificação. Esse processo da santificação terminará com o quê? Com o recebimento da vida eterna. Então, o poder do pecado sobre a nossa vida, né? Ele deixou de ter o poder pleno sobre a nossa vida. Ou seja, nós éramos escravos do pecado. Agora nós somos livres, nós somos libertos deste poder. E como servos de Deus, por Cristo Jesus, nós temos agora que caminhar dando frutos que manifestem a nossa santificação e que por fim, né, resultará na vida eterna. Eu posso dizer então que se esse fruto não for um fruto para a santificação, poderá então por fim não acontecer a vida eterna. Poderá não acontecer a vida eterna. Que a vida eterna é o resultado do processo de santificação na minha vida. Então, eu aceitei a Jesus, um ato. Eu aceitei a Jesus. A partir do momento que eu aceitei a Jesus, eu entrei no processo de santificação, processo de transformação. As coisas velhas vão deixando, vão ficando para trás e tudo vai se fazendo novo. Por quê? Porque agora eu tenho um novo coração, um novo espírito, eu tenho um novo pensamento, eu tenho um novo envolvimento com as coisas de Deus. E aquilo que eu não sabia, agora o Espírito vai me revelar. Ele vai revelar a palavra de Deus para a minha vida. Então, ele está dizendo que o fruto que nós vamos produzir para a santificação é para ter o resultado da vida eterna. Por quê? Pois, ao contrário disso, em contraponto ao versículo anterior, o Senhor está dizendo, pois o salário do pecado é a morte. O que é o salário do pecado e a morte? É aquela que não está produzindo frutos de santificação para gerar a vida eterna em sua vida. Então, quando isso não acontece, estamos debaixo do salário do pecado. Então, o salário do pecado é a morte. Né? Mas o dom de graça, né, que Deus nos dá é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Então, nós queremos dizer para mim e para você que a palavra de Deus, ela é imutável. Ela não muda.
Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus, ele é imutável. A Bíblia diz que Deus vela, tem cuidado, cuida da sua palavra para que ela seja cumprida. Então, não há nenhuma sombra de dúvidas quanto à palavra que Deus coloca para mim e para você. Por quê? Porque a palavra, ela foi inspirada por um Deus que não muda, que é o mesmo sempre. Ora, se Deus é o mesmo sempre, a sua palavra também é imutável. Então, Jesus, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O verbo, a palavra, se fez carne. Então, a palavra de Deus, ela é eterna, ela é imutável. Amém? Então, Deus sempre é o mesmo. Há algumas coisas na Bíblia Sagrada que são motivo de alguma discussão. Alguma discussão. Então, coisas que não impedem a pessoa de santificar, de ter a vida eterna, de viver com Deus, são coisas que as interpretações, elas podem ser diferentes, mas não muda o conteúdo em nada. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem algumas denominações que dizem que quando você aceita Jesus, naquela hora você é batizado com o Espírito Santo. Você recebe o batismo com o Espírito Santo. Então, quando você fala em batismo no Espírito Santo separado, em outro momento e tal, eles não aceitam. Eles dizem que toda pessoa que aceita Jesus foram batizados com o Espírito Santo. E tem outras igrejas, tem outras denominações que já pensam ao contrário, que a salvação é um evento e o batismo com o Espírito Santo é outro evento. Tem até pessoas que aceitam a Jesus e naquele mesmo momento é batizado. Mas não é uma normalidade isso. Né? Muitas das vezes acontece da pessoa aceitar a Jesus e depois, né, ter uma compreensão maior e tal, e buscar, né, ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Então, isso muda alguma coisa? Não muda nada. Não muda nada. Né? Então, a palavra de Deus, ela é torcida, ela não, ela continua a mesma coisa. Tem algumas pessoas que entendem na palavra que tem que batizar, né, por imersão. Quer dizer, a pessoa tem que dar aquele mergulho, né, dentro lá daquele tanque de água e tal, daquele batistério, daquela piscina, afundar completamente. Isso é imersão. Outros já entendem que tem que ser aspersão, jogar um pinguinho, uma canequinha de água na cabeça. O que muda? O que muda na questão do céu, da vida eterna, da presença de Deus? Nada. Então, tem outras coisas, né? Tem outras coisas. Tem algumas denominações, por exemplo, algumas igrejas que têm
diácono, presbítero e pastor. Tem outras denominações que não tem presbítero, que presbítero e pastor é a mesma coisa. O que muda? Não muda nada. Não mexe em nada. Não mexe com a pessoa, não mexe com a mente da pessoa, não mexe com o coração da pessoa, não muda nada. Mas, então, há coisas na Bíblia que elas são claras, que elas não deixam nenhuma sombra de dúvida, nem para mim e nem para você. Então, esse é o ponto que Deus colocou no meu coração, para que eu possa dividir com você. Eu queria falar a respeito do pecado. Pecado. Você sabe o que é pecado? Pecado é transgredir, é burlar a lei de Deus, a palavra de Deus. Deus deixou os seus mandamentos, as suas ordenanças, para que eu e você pudéssemos cumpri-la. E quando Deus fala a respeito de pecado, ele fala de uma forma aonde não há nenhuma sombra de dúvida e nenhuma oportunidade de que eu, você, o fulano, o cicrano, a denominação tal, a denominação tal. Não. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque pecado é pecado. Pecado é pecado. Não tem meio pecado. Não tem parece que é pecado. Ah, eu acho que é pecado. Ah, eu penso diferente. Ah, eu acho que é assim. Não. Na Bíblia, quando se fala em transgredir a lei, a não cumprir a palavra do Senhor, esse ponto é claro, não deixa nenhuma dúvida. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então Deus, de forma nenhuma, deixaria qualquer dúvida para mim e para você num ponto crucial aonde eu posso ir ou para o céu ou para o inferno. Ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Então, aqui nesse ponto, não pode ter nenhuma sombra de dúvida quanto à questão do pecado. Pecado é pecado. Pecado não parece pecado. Pecado eu não acho. Não, pecado é pecado. Né? Então, a Bíblia é clara e ela não deixa nenhuma abertura para ninguém, para nenhuma igreja, para nenhuma denominação, para nada. Ah, aqui é pecado, mas lá naquela igreja não é. Ah, aqui é pecado, mas lá naquela denominação não é. Pecado é pecado. Pecado é pecado aqui, ali, lá, acolá, em qualquer lugar. Pecado é pecado. Por quê? Porque pecado é transgredir. Pecado é não cumprir a lei de Deus. E a lei de Deus, quando se refere à problemática do pecado, ela é imutável. Ela não tem abertura
para o ser humano questionar. Para o ser humano questionar. Então, essa é a chamada doutrina do pecado. Chamada doutrina do pecado. Então, aqueles que ou estão em pecado, aqueles que não concordam com essa imutabilidade da palavra de Deus, eles confrontam. Eles confrontam. Eles querem fazer desacreditar o quê? Desacreditar a Deus. Eles querem desacreditar a palavra. Eles querem desacreditar o próprio pecado, dizendo que não é pecado mais. Que não é pecado. Ah, já foi pecado. Agora não é mais. Então, um exemplo. Na década de 60 para trás, 50 para trás, né, aonde não havia liberação sexual, não só aqui no Brasil como no mundo, né, muitos pecados de natureza, né, sexual, eles eram considerados pecados. Mas depois, com o advento da liberação sexual, né, então o sexo não foi só para procriação, mas também foi para prazer, né, e tal. Então, hoje, muitas pessoas já pensam diferente. Você está entendendo? Já pensa diferente. Ah, era pecado lá para aquela época, mas agora é diferente. Agora é diferente e tal. Agora é normal, né? Agora é normal. Não, não é normal. Não é normal. Claramente a palavra de Deus diz: ou é pecado ou não é pecado. Está aqui a pastora Rose botando. Não existe meio termo. Exatamente. Não existe meio termo com relação a pecado. Vitorino Silva, né? O grande cantor evangélico, né? Grande cantor evangélico. Ele cantou, já tem muitos anos, ele dizendo, tem uma música, né? Diz assim: parece que o pecado não é pecado mais. Parece que o errar não é errado mais. Parece tão comum pedir mais um perdão. Parece que o temor não existe mais nos corações. Desculpe, que eu sou um pregador, não sou cantor. Mas ele diz: parece que o pecado não é pecado mais. Parece que o errado não é errado mais. Né? Então, nós temos que tomar cuidado, né? Tomar cuidado, porque o pecado, ele gera, como nós lemos aqui, né? O salário do pecado é a morte, né? E o pecado, ele tem o poder de voltar, se for o caso, a escravizar a vida, mesmo daqueles que são salvos por Cristo Jesus, que não se mantenham firmes, que não se coloquem constantemente na presença do Senhor, que não busque a Deus de todo o seu coração, né? Que não procure a cada dia mais se transformar num verdadeiro adorador. Então,
o pecado, né, ele não é uma coisa comum. Transgredir a palavra de Deus, não fazer a vontade de Deus, faz com que eu e você não só saiamos, mas também não possamos entrar na presença de Deus. A Bíblia diz: os nossos pecados fazem separação entre Deus e os homens, entre Deus e as mulheres. Então, enganam-se aqueles que estão em pecados, achando que estão servindo a Deus, achando que estão indo e conseguindo entrar na presença de Deus. Não é verdade. Não pode. Não pode. Segundo a palavra do Senhor. João diz lá na sua epístola: filhinhos, não pequeis. Filhinhos, não pequeis. Nós temos que viver e procurar viver não pecando. Mas essa dimensão toda do pecado, ela só existe na vida daquele que verdadeiramente é salvo. Daquele que verdadeiramente é salvo, ele sabe, ela sabe o verdadeiro significado do pecado. Ela sabe. Eles têm a verdadeira dimensão do poder de destruição, do estrago que faz o pecado na vida do salvo, na vida daquele que já verdadeiramente entregou a sua vida a Jesus. Essa dimensão, ela é plena na vida dos salvos. Estou fazendo aqui uma pequena separação entre aqueles que verdadeiramente são salvos e aqueles que muitas das vezes pensam que são salvos, mas ainda não entregaram totalmente a sua vida a Jesus. Totalmente a Jesus. Quando Zaqueu se converteu, não é? Quando Zaqueu se converteu, ele chegou para Jesus e disse: Jesus, olha só, Senhor, eu confesso tudo, eu fiz isso, eu fiz mais aquilo, eu fiz aquilo outro, e se eu peguei alguma coisa de alguém, se eu fui desonesto, sei o quê, eu vou devolver 3, 4, 5 vezes mais, mas a partir de agora, acabou. É nova vida, te conheci, tu és o Salvador, tu és o Senhor, Jesus ficou admirado com aquele homem. Talvez um dos maiores homens que ele já encontrou na face da terra, apesar de pouca estatura, mas se tornou um grande homem na presença de Jesus. E Jesus disse: verdadeiramente a salvação chegou nessa casa, chegou nesse lugar. Então, a dimensão do pecado na vida do salvo é uma realidade. É uma realidade. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Não entristeçais. Então, quando o salvo, ele comete um pecado, quando ele transgride a palavra, né? Então ele sente. O Espírito Santo sente. Ele sente, né? Que perdeu naquele momento aquele vínculo, que perdeu aquela proximidade, e ele corre, né, rapidamente e se arrepende, pede perdão pelos seus pecados e pede logo para que o sangue de Jesus o purifique, para ele poder voltar à presença de Deus e continuar sentindo a alegria, o gozo e todos os benefícios dessa presença
maravilhosa, né? Maravilhosa em sua vida. Então, o salvo, né? Ele tem que ter essa sabedoria, né? Para saber que o pecado gera a morte. Ele não pode se enganar. Ele não pode permitir que nada venha a manchar, a sujar, a macular as novas vestes que Jesus, com seu sangue, comprou para nós na cruz do Calvário. A Bíblia diz que nós fomos comprados por bom preço, sendo ainda nós pecadores. Então, nós não podemos nos enganar. Nós não podemos viver enganados, achando que é assim mesmo, achando que a nossa vida é assim mesmo. Nós não podemos ficar chateados nem entristecidos quando estamos sendo exortados, quando estamos sendo corrigidos, quando estamos sendo disciplinados pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus. Por quê? Porque Deus quer o nosso bem. Deus quer que eu e você vivamos na presença dele. Volto a dizer, para usufruir todos os benefícios que só ele é capaz de nos proporcionar. Então, o mundo, né? A geração e todas as coisas que vão mudando, né? Vão sendo transformadas no mundo, elas têm as suas modificações no mundo, mas não na casa de Deus, mas não no povo de Deus. Não no povo de Deus. No povo de Deus, né, prevalece a palavra. Na igreja do Senhor, no povo de Deus, prevalece os mandamentos do Senhor sobre a nossa vida. Então, lá no mundo, parece que o pecado não é pecado mais, mas na casa de Deus, pecado é pecado. Pecado é pecado. No meio do povo de Deus, pecado é pecado. E como eu sei? Observando a palavra. Então, eu e você, nós não podemos nos acomodar. Né? Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos passar a conviver com o pecado. Porque isso pode ter consequências terríveis sobre a nossa vida. Por quê? Porque o fruto para a santificação. O fruto da nossa vida agora é para a santificação. E, por fim, conquistar a vida eterna. Então, se o meu fruto não for para a santificação, eu posso correr o risco de não ter a vida eterna concluída na minha vida. Então, eu tenho que andar com temor e tremor. Por que a Bíblia diz que o temor é o princípio? É o princípio de toda a sabedoria. Por quê? Sabe por quê? Porque o temor, ele é o princípio da consciência.
da consciência. É o princípio daquele que é consciente daquilo que ele faz, daquilo que ela faz, daquilo que ele, que ela realizam. Então, o temor é o princípio da consciência daquilo que eu e você fazemos nesse mundo. Então, nós fazemos conscientemente, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós não podemos dizer, eu acho que é assim. Não, era até assim, mas agora mudou. Não. Se perdermos o temor, vamos perder a sabedoria. Se perdermos a sabedoria, estaremos cometendo uma verdadeira loucura. Uma verdadeira loucura. Por quê? Porque estaremos seguindo a Cristo não subordinados, não subjugados aos mandamentos da sua palavra, mas a nossa própria consciência. A nossa própria consciência. E esse é o maior de todos os erros que um salvo, aquele que já aceitou, aquele que conhece o Evangelho, aquele que conhece, aquela que conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, pode viver e conviver dia após dia nesse mundo. Então, eu e você não vamos mudar a palavra de Deus. Não vamos. Eu e você, por mais que eu e você tenhamos os nossos interesses, que às vezes, de acordo com o interesse, as pessoas mudam. Né? Então, olha o que a pastora Rose botou. Não tem desculpa. Ou somos ou não somos servos do Senhor Jesus Cristo. É isso. É isso. Se eu sou servo, eu obedeço a palavra. Se eu sou serva, eu obedeço a palavra. Eu não tenho que inventar. Não tem que inventar. Né? Entende? Não tem que inventar. Mas se adulterou não sei o quê, porque não sei o quê, porque fez assim, porque não sei o quê, porque aí tem... Para com isso. Para com isso. Entendeu? Está lá na palavra. Está lá na palavra. A Bíblia diz, a palavra do Senhor é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, Deus não deixaria nenhuma dúvida para mim nem para você numa área onde eu vou para o céu ou eu vou para o inferno. Não deixaria nenhuma dúvida. Entende? Não deixaria nenhuma dúvida. Agora, em outras questões, eu até posso, né, entender de uma forma, o outro entender de outra forma, que não muda nada. Não muda nada, não altera em nada. Entendeu? Quem tem que ir para o céu vai para o céu, quem vai para o inferno vai para o inferno. Agora, aviso para você, aviso para mim. Pecado é pecado. Pecado sempre foi pecado, pecado continua pecado e pecado vai continuar pecando independente de mim, independente de você. Amém? Então, essa é uma palavra, né? Deus nos deu sabedoria e através da sabedoria nós podemos ter temor ao Senhor, né? Temor a Deus, temer a Deus e dar-lhe glória, né? Estar revisando constantemente a nossa vida, né? Não é porque nós temos interesse. Outro dia eu estava conversando com uma irmã e ela estava defendendo uma atitude do filho, né? Conhece a palavra, conhece, mas estava defendendo a atitude do filho. Mas Deus é amor.
a Bíblia não contraria a Bíblia. Claro que Deus é amor. Mas Deus é amor quando ele elogia ou quando ele, se for até o caso, repreende. Ele continua sendo amor. A Bíblia diz, Deus corrige a quem ele ama. Agora, não tente, eu não posso tentar alterar a Bíblia para aceitar, para receber situações do meu interesse. Isso eu não posso. Porque se eu fizer isso sobre a minha vida, estará o poder e a autoridade do pecado me escravizando de novo. E a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Né? Novamente a pastora Rô está botando aqui, quem altera a palavra de Deus é anátema, é maldito. É verdade, é maldição. Tá certo? Então, que Deus possa abençoar a minha e a sua vida. Né? É uma palavra forte, né? Não é dura, mas é uma palavra forte, é uma palavra para que a gente possa pensar e repensar, né? A nossa vida com Cristo, né? E colocar a nossa vida em ordem. Amém? Em todas as questões, em todas as situações. Né? Eu tenho que pensar e repensar, porque o fruto que eu tenho que produzir na minha vida é fruto para a santificação. Então, o fruto gera a santificação e a santificação termina com a vida eterna. Isso é muito importante, é muito maravilhoso. Eu tenho a vida eterna hoje em mim? Sim ou não? Quem pode dizer amém? Eu tenho a vida eterna hoje na minha vida. Por quê? Porque estou procurando de todas as formas, de todas as maneiras, cumprir a palavra de Deus na minha vida. Amém? Então, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar a sua vida, né? Não se deixe enganar por você mesmo ou por ninguém, mas faça de tudo. E Deus, ele tem o poder para nos ajudar a vencer o pecado, a não voltarmos mais a ser escravo do pecado. Amém? Então, essa morte, ela não existirá mais sobre a nossa vida. Ou seja, a morte eterna, o afastamento por toda a eternidade da presença de Deus. Fique firme. Não importa o que o mundo está declarando, não importa o que eles estão fazendo, não importa o que a igreja está fazendo, não importa isso, não importa aquilo. Não importa. Importa é que você tenha temor a Deus e observe os mandamentos do Senhor para a sua vida, para a sua igreja. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Estou aqui com o meu azeitezinho da unção, né? Estou me ungindo aqui com esse ato de fé, ungindo você também, tá bom? Então coloque a sua vida na mão do Senhor agora, para Deus operar milagres e maravilhas. Eterno Deus e Pai Celestial, continuamos na Tua santa e gloriosa presença. Senhor, para te pedir
que tu estendas as tuas mãos poderosas sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas, Pai, e decreta a tua bênção, a tua mão de poder, salvando, curando, libertando, abençoando, transformando vidas, Senhor, e mostrando, Senhor, a cada um dos teus filhos como é importante continuar trilhando o caminho da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ó Pai, estende as tuas mãos e restaura o coração, restaura cada vida, restaura, Senhor, purifica, faz a tua boa obra. Ah, Espírito Santo, que tu tenhas liberdade, Senhor, para fazer a obra do Pai, do Filho, na vida de cada um daqueles que nos ouvem, que nos assistem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus verdadeiramente, entregue hoje, agora. Entregue a sua vida. Você pode estar frequentando, às vezes, a igreja, mas você ainda não é de Jesus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para o Senhor. Você que está balançando na cadeira, cuidando do seu cachorro, em férias, aposentado, deixando o seu ministério, deixando o seu pastorado, volte para Jesus. Volte, Jesus precisa de você. Volte para o Senhor, volte para trabalhar para Deus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, restaura o amor pela obra, restaura o amor pela causa, restaura o amor pelas almas perdidas, restaura, Senhor. Ó Pai, não permita, Senhor, que os teus filhos vivam na frivolidade, na frieza dos corações. Não, Pai, mas que eles possam, Senhor, amar e amar cada vez mais aqueles que estão perdidos, aqueles que estão afastados, aqueles que estão fora da tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz a tua boa obra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus possa colocar homens e mulheres na tua vida para te abençoar. Que Deus afaste da sua vida todo homem, toda mulher que tentar te prejudicar. Que Deus feche a boca do leão mau. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então estamos terminando, né? Se Deus assim nos permitir, vamos estar aqui terça-feira que vem, às 21 horas, trazendo mais uma palavra de Deus para os nossos corações. Se você puder, depois entre lá, dê o seu like, né, no coraçãozinho, depois, acho que é na mãozinha. Depois também esse vídeo vai estar no YouTube, né? Você pode compartilhar com outras pessoas, né? Mandar para os irmãos, para as irmãs, para aqueles que estão afastados, para que o nome do Senhor seja glorificado. Tá bom? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, que tenham uma noite e um restante de semana debaixo da unção poderosa do Senhor. Amém? A pastora Rosa botou aqui, né? Abençoe os irmãos da Igreja Batista Nova Filadélfia em Colégio. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor